We move to the third presentation before we go to the session of questions. So the next speaker is our colleague from the University of Porto, Jorge Lacerda de Queiroz. He's professor in viticulture, enology and enoturism in the Faculty of Sciences in the University of Porto. He's a guest professor at the University of Montpellier, Bordeaux, and Rovira Virgili in Tarragona. His research on training and pruning grapevines and new systems to set grapevines and grapevine yards in the Douro region particularly. Involved in several national and international projects on evaluation of local grape cultivars, but also projects also linked to the consumer's preference on wines. Very interesting topic. Training record on more than 50 students of the first cycle, master students and PhD students, so has a very good track record on training these students. He's responsible also for the project Wine Tour and consultancy on several wine companies as well, so which gives you a very pragmatic view of in the field. And the last, not the least, it is a producer in the port wine regions of high quality wines. Thank you very much, Professor Jorge, for being here with us today. Thank you very much. Vamos mudar de língua, vou falar em português. E queria começar por agradecer as palavras do professor Eduardo Rosa. Queria também agradecer ao Greg Jones e ao Kees van Loan por terem aceito tão rapidamente e de uma forma tão profissional participar nesta comunicação. E cabe-me a mim continuar a falar então, e falando um pouco agora talvez mais sobre a nossa realidade concreta. Obviamente posso passar à frente as alterações climáticas observadas na Europa porque os meus colegas já foram falando frequentemente sobre isso. Temos aqui, de qualquer modo, um slide que nos mostra um índice muito utilizado em viticultura, o índice de Huguelin, que, sendo calculado a partir das temperaturas médias e das temperaturas máximas, nos dá uma panorâmica da possibilidade de cultura da vinha. E a vermelho, normalmente, nós achamos que estamos com excesso de calor, situação excessiva para a produção de uvas. E vemos a evolução desse índice para a previsão para os anos 40 e 70. E vemos, por exemplo, que todo o sul da Península Ibérica fica muito, muito avermelhado. Em relação ao índice de secura, temos também uma previsão de que o índice de secura vá aumentar e que a Península Ibérica seja das zonas do mundo onde a secura se agrave mais. É interessante que a comunicação do Greg Jones foi gravada antes destes eventos no que aconteceram na Alemanha, na Europa Central, mas, por exemplo, os eventos extremos foram por ele várias vezes repetidos. Falando um bocadinho ainda de trabalho feito por Greg Jones e pela sua equipa, com a participação num trabalho dinamizado pela Advid, esse trabalho de Greg Jones mostra que até o ano 2050 há uma previsão de uma redução de 100 milímetros de precipitação à medida que os anos passam e que haverá um aumento de até 3 graus centígrados. Ora, para quem chegou do Douro hoje de manhã e encontrou os 18 graus do Porto é uma maravilha, mas no Douro hoje as previsões são 35, 37 graus. De qualquer maneira, eu ponho uma reflexão. Com estes dados, nós estamos a plantar mais vinha no Douro Superior e isto deixo para o debate, porque é uma pergunta que é pertinente quanto a mim. Os colegas David Guimarães e António Magalhães apresentaram no Congresso GIESCO, que eu presidi, este slide que eu achei muito interessante e por isso trouxe cá. A mediterranização do clima ao longo da região do Douro, que nós todos sabemos vai aumentando quando caminhamos do Douro, ao longo do Vale do Douro para o interior, quando passamos do Baixo Corgo para o Cima Corgo e para o Douro Superior. E também o índice de aridez. E, portanto, estes dados são públicos. O colega Carlos Lopes, do Instituto Superior de Agronomia, faz-nos vários também, apresenta-nos vários dados sobre, por exemplo, o aumento da temperatura média na régua nos últimos 40 anos e que falam por si.
que nos fala da diminuição da precipitação. O índice UGLAM, mais uma vez, nos dá indicação de que a régua está a passar de uma classificação de quente para muito quente. E que a frescura das noites, um fator essencial para a acumulação de compostos fenólicos e para os compostos da cor, são cada vez menos frescas e são cada vez mais temperadas ou mais quentes. Ora, todos nós sabemos que noites mais frescas são essenciais à acumulação dos compostos da cor. Pelo contrário, o índice escura, portanto, na régua até equilibra um pouco e está aqui qualquer coisa que não está muito bem porque nos dá um valor um pouco mais alto. Bem, o que nós sabemos é que há aquecimento global em viticultura e que há alteração da viabilidade de castas nas regiões atuais. E isto está a levar à alteração do estilo de vinho produzido. Vinho verde com 14% de álcool há 15 anos era impensável. Hoje temos vinhos verdes com 13,5%, 14% de álcool. Os vinhos são cada vez mais alcoólicos, maior pH, menos acidez natural. Os vinhos tintos tendem a perder a intensidade da cor. Perdem aromas varietais, frescura e muitas vezes ganham aromas computados que são muito menos apreciados pelo consumidor. E isto, obviamente, como dizia o meu colega Keith e o Greg Jones, é mais problemático em vinhos brancos. Em vinhos tintos, o fator é menos gravoso, mas ocorre na mesma. Obviamente que um dos fatores de adaptação a estas alterações climáticas pode ser a deslocalização das regiões vitivinícolas e, portanto, caminharmos para norte. Nós hoje sabemos que, quando andamos 200 km para norte, temos uma redução de 1 grau centígrado em temperatura em média. O mesmo conseguimos quando subimos na encosta em 150 metros de altitude. Portanto, algumas regiões vitivinícolas consideram a possibilidade de deslocamento para zonas de produção mais frescas, revisão das potencialidades, introdução de novas castas. Já há muitos anos me lembro ter lido uma reportagem que os vinhos Torres, na Catalunha, compravam terrenos extensos a norte da Catalunha para prever as futuras plantações. Bom, e o contexto socioeconómico? E os terroirs? Nós podemos mudar as vinhas, podemos mudar as castas, mas não mudamos os outros fatores. E, portanto, será sempre um problema, principalmente para uma região como a do Douro, com um terroir que é único. De facto, apesar de tudo, a região do Douro tem alguns fatores que são essenciais que nós compreendamos e que nos permitem ter uma capacidade de adaptação a estas alterações climáticas que talvez outras regiões tenham dificuldade. Nós temos o fator localização e, de facto, nós sabemos que o Baixo Corgo é mais fresco que o Cima Corgo e o Cima Corgo mais fresco que o Douro Superior. E há alguma precipitação a mais e os solos são mais profundos. Nós temos orientações e exposições diferentes com que podemos jogar. Muitas vezes, numa propriedade com 5, 10 hectares, nós temos variações brutais em altitude e em exposições. E, portanto, estes fatores são, de facto, muito importantes. Estar exposto a norte é termos menos 2 graus, em média, do que estarmos expostos a sul. E, portanto, é um fator que é, por exemplo, importante. Subirmos em altitude 100 metros reduz-nos a temperatura em cerca de 0,6 graus centígrados e aumenta-nos a precipitação. São 2 fatores muito importantes. E com a orografia, que é desafiadora no Douro e que até agora tem sido, muitas vezes, um fator negativo, é, talvez, para o futuro, um fator que nós possamos tomar como positivo. Por exemplo, esta fotografia emblemática do Douro, quem já não viu esta fotografia do Douro umas dezenas de vezes. A vinha mais baixa desta vinha, da Quinta da Corte, está a uma altitude na ordem dos 84 metros. A vinha mais alta daquela encosta está a 363 metros. Reparem, uma diferença de 250 metros em altitude. A exposição da vinha da Worth, dos patamares pré-filoxéricos à esquerda nascente, exposição poente dos patamares das vinhas plantadas em socalcos ao lado direito, ou a exposição norte da mesma vinha, da mesma quinta.
todos estes fatores são fatores que nós podemos tomar em conta. E obviamente que temos que nos adaptar. E a primeira adaptação é já muito conhecida por nós no Douro, a necessidade de construir um solo. A necessidade de construir um solo até pelo menos 1,30 m ou 1,5 m em que as raízes das videiras consigam crescer. E se as raízes das videiras conseguirem crescer, elas vão conseguir sobreviver mesmo em anos secos, se houver raízes em profundidade. Obviamente, no passado fazíamos isto à mão, como está na fotografia do lado esquerdo, do Alvão e Biel. Hoje fazemos com potentes máquinas, mas a necessidade de construir um solo é fundamental na região do Douro. E como dizia o Kees van Loan, e eu não quis tirar este slide porque já o tinha posto na minha apresentação, a importância do porta-enxerto. O ângulo geotrópico, que é uma característica genética de cada um dos porta-enxertos que nós usamos, sendo que porta-enxertos da família Rupestres e Berlandieris têm ângulos geotrópicos muito mais pequenos e, portanto, muito maior capacidade de colonizar o solo em profundidade, leva-nos a seleção de porta-enxertos que sejam capazes de sobreviver em condições de grande aridez. E Kees van Loan mostrou esta fotografia que eu acho extraordinariamente interessante, tirada pelo Hans Schultz na Austrália, entre diferenças do aspecto visual e hídrico que se infere da fotografia com o porta-enxertos Richter 110 ou com o SO4, com a seleção Oppenheim número 4. E temos que conseguir adaptar-nos e maximizar a retenção da água da chuva. E essa maximização da retenção da água da chuva joga muito com a gestão dos solos. E nós temos que ser capazes de conseguir favorecer o crescimento das ervas no outono e inverno, favorecendo a infiltração da água e protegendo-nos da erosão, fenómeno sempre complicado em viticultura de encosta, mas eliminar a sua competição na primavera-verão. E nem todos os sistemas de instalação da vinha são muito adequados a esta adaptação. Maximizar a retenção de água da chuva por outros processos. Por exemplo, em 2005, nós fizemos, eu agora estou a dizer 2005, mas sei que foi feito em 2 anos, penso que foi 2004, 2005, mas já vamos ver, um trabalho com a empresa Barros de Almeida, Grupo Sós-Vinos, sobre revestimento do solo na linha, que é sempre o grande problema do controle das infestantes surge, usando palha, casca de pinheiro, engaço proveniente da vindima e o tradicional controle das ervas com motorroçadoras. E fomos estudar, por exemplo, os efeitos sobre as questões hídricas. E verificamos que, por exemplo, a casca de pinheiro provocava-nos potenciais hídricos foliares muito mais interessantes. O que quer dizer que quando tínhamos o solo da linha revestido com casca de pinheiro, as videiras sofriam menos com a seca e com excesso de temperaturas. E tinham, consequentemente, taxas fotossintéticas mais interessantes. E tinham, a seguir, produções mais elevadas, não muito mais, mas mais elevadas do que a testemunha e semelhante às outras modalidades, com teores em álcool provável completamente iguais, que eu não coloquei aqui. Outras medidas de adaptação, algumas já fui falando. A eleição da encosta, a sistematização do terreno, a orientação das linhas de plantação, expor caixas de touriga nacional ao sol de verão com 37, 40 graus como estamos a ter é complicado. Escolha de porta-enxertos. Uma coisa que é chave no Douro, a escolha da casta e a sua distribuição. Mas nós temos um património genético que nos permite resolver o problema. O que isso falava em Merlot e Cabernet Sauvignon. Nós podemos falar em dezenas de castas, algumas delas, obviamente, são maioritárias hoje em dia, e podíamos falar ainda sobre os problemas das minoritárias, mas não temos tempo. E depois, como dizia o Kees van Loan, a condução das videiras e as próprias práticas culturais. Por exemplo, aquela fotografia do lado esquerdo é a Touriga Nacional em 2017. 2017, todos sabemos, foi um ano muito complicado e a Touriga Nacional sofreu muito. Nós sabemos que malvasia fina exposta a sul com solos pobres, esqueçam, não produz uvas, empassa tudo. Mas o Mourisco Tinto
o Tom Morisco Tinto, classificado em primeiro lugar pelo Método Moreira da Fonseca, ou melhor, classificado como casta de primeira pelo Método Moreira da Fonseca e tão abandonado foi ultimamente na região do Douro, é tolerante. O tinto cão chega à vindima com níveis de acidez fantásticos, mesmo nos sítios mais quentes. O rabigato, uma casta branca, é muito mais tolerante ao excesso de calor do que, por exemplo, a malvasia fina. E depois temos todas as outras dezenas de castas que temos esquecido nos últimos anos e que precisamos de voltar a estudar melhor. Só para mostrar esta fotografia, estava a fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa na net e salta-me este slide que eu achei muito interessante em relação exatamente às questões de calor e secura. E era um artigo publicado pelo Wines of South Africa, na África do Sul, um arranque de uma vinha com 30 anos de Sauvignon Blanc, porque passou a produzir 2,5 toneladas devido à seca, quando em ano normal produzia 7,5 toneladas. E depois esse artigo mostrava-nos uma casta, a nossa tinta barroca, que nem sequer é das castas mais resistentes à secura, que conseguia lutar contra a secura. O desafiando à secura é tradução do artigo. E, portanto, mesmo uma casta que para nós não é considerada das mais adaptadas à secura, porta-se melhor do que o Sauvignon Blanc na África do Sul. A condução da videira será outro dos fatores que nós temos que estudar. E alguns estudos não conduzem a grandes resultados, mas a ciência é assim. Nós tivemos um estudo feito no âmbito do projeto Visca, que foi aplicar uma segunda poda severa, como podem ver nesta fotografia, quando as videiras já estavam no estado bago de ervilha ou a seguir à floração e foram podadas de novo. Objetivo, fazer o que o Kees van Loon dizia, atrasar a maturação, fazer com que surgisse uma nova produção que levasse a maturação num período fresco. Em vez de termos maturação a 15 de agosto, como hoje já temos frequentemente, passássemos a ter outra vez a maturação em fim de setembro, outubro. Estes trabalhos tinham sido feitos noutros países, nomeadamente na Extremadura espanhola, etc., onde os resultados pareceram interessantes. Em Portugal eu acho que os resultados não são interessantes. Mas, de qualquer maneira, acho que aprendemos com os erros. E temos aqui, temos aqui o trabalho em desenvolvimento na Quinta do Ataíde, na Symington Family Estate, com a colaboração de toda a equipa da Symington. E temos ali, portanto, o Crop Forcing 1, portanto, a tal poda severa feita ao estado capa, ao bago de ervilha e ao cacho fechado. A videira responde e há coisas que são interessantes, porque, por exemplo, em área foliar, a videira reponde toda a área foliar. E quando chegamos ao período de maturação, ela recuperou toda a área foliar. E isso é um dado importante. De qualquer maneira, quando passamos a ver o número de cachos por videira e passamos a ver as produções, os resultados são decepcionantes, ao contrário dos publicados noutros países por outros autores. E vemos que a Touriga Nacional perde 88% da produção. Ora, se a Touriga Nacional já é uma casta pouco produtiva e perde 88% da produção, vamos esquecer esta técnica, porque para a Touriga Nacional pelo menos não funciona. Bom, mas como a ciência não para, e nós temos que acreditar na ciência, mais agora ainda neste período da pandemia, por exemplo, anteontem eu estava a ver o Australian Journal of Grape and Wine Research e fiquei admirado com um artigo publicado também extremamente inovador sobre forçagem de colheita, que é este, Double Cropping in Vitis vinifera, cultivar Pinot Noir, Agronomical and Physiological Validation. É um trabalho completamente exploratório, feito em plantas em vaso, mas que faz uma coisa que eu achei interessante e gostaria de partilhar convosco. O que é que o Pony e a sua equipa fizeram? Pegaram na casta Pinot Noir e fizeram desponta de pâmpanos primários, dos pâmpanos do ano, a 6 folhas, removendo todas as netas do lançamento, de forma a removerem os ápices vegetativos e removerem, portanto, a inibição dos gomos do ano por esses ápices vegetativos. E fizeram isto ao fim da floração e ao bago de ervilha.
Obviamente que, imediatamente ao removerem a inibição dos lançamentos terminais, o olho que seria dormente para a poda do ano seguinte abrolhou. Abrolhou, como nós podemos ver na figura B. E na figura C, então, passamos a ter duas produções. Uma produção que é do ano normal, dos olhos normais, que está ali pintada a vermelho, e uma segunda produção dos pâmpanos que surgiram mais tardiamente, que com um atraso de maturação muito grande. Isto é uma técnica que, podemos dizer assim, é um bocadinho maluca, se calhar. Tem aplicação prática de imediato, se calhar não. Mas obriga-nos a pensar. É possível, e eles mostraram que era possível, ter duas produções na mesma videira com diferenças grandes no período de maturação. E chegaram a estas conclusões. A vindima dos lançamentos primários foi feita em 19 a 7 de agosto, em 20 a 11 de agosto, e as das videiras forçadas a 18 de agosto e 14 na parte primária, e a 7 de outubro e 8 de outubro, dependendo do ano, na parte forçada. E reparem, o número de cachos por videira é semelhante na parte primária em todas as modalidades. A diferenciação dos gomos estava feita quando foi feita esta intervenção, mas conseguiram ter mais 8 cachos ou mais 7 cachos com forçagem, aumentar o rendimento da videira para valores superiores. Mas, acima de tudo, conseguiram ter uvas com características diferentes. E isso pode ser interessante, ter uvas com características diferentes. Conseguiram ter uvas com acidez total muitíssimo mais alta na parte forçada do que na parte primária e com mais composição fenólica a nível de antocianinas. São trabalhos exploratórios, mas que nos abrem pistas para adaptação a outras soluções. Eu acho que vou passar este slide à frente, porque acho que já fui falando nas consequências, e vou terminar com mais 2 ou 3 slides. O Kees van Loan falou na irrigação. A irrigação pode ser uma solução, mas a irrigação pode ser, tem alguns riscos quanto a mim. Primeiro de tudo, para mim, a rega é uma técnica sem retorno. Eu, quando começo a regar uma vinha, não posso deixar de a regar, porque crio um sistema radicular que fica dependente da água. Portanto, este é um dos primeiros fatores. O segundo fator é que, dizia o Dr. António Filipe, no colóquio Agricultura 4.0, aqui há uns dias, que para regar metade da vinha da região do Douro serão precisos 100 milhões de hectolitros. Isto contando regar apenas metade da vinha da região do Douro, cerca de 20 mil hectares. E eu pergunto, onde é que está essa água? Cada vez mais as atividades humanas que não a agricultura nos colocam o desafio de dizer que a água é um fator escasso, e é. Portanto, estes 2 fatores fazem-me pensar um bocado. E para terminar, mostrar que de facto os efeitos, os impactos hídricos sobre a produção são muito grandes. E este slide do Arreda mostra-nos perfeitamente que, se queremos produzir uva de mesa, mostos concentrados ou coisas do género, temos que manter as plantas bem alimentadas em água. Ou seja, o stress hídrico deve ser nulo, e quando a água no solo baixa, regamos. Para produzir vinhos ligeiros, vinhos decorrentes, mantemos as plantas bem alimentadas até entrarmos no período de maturação, e aí provocamos um ligeiro stress hídrico para provocar qualidade. Para vinhos de qualidade, o stress hídrico tem que ser mais intenso, principalmente para vinhos tintos. Bom, no Douro, em 2017, foi esta a curva que tivemos. Chegamos a stresses hídricos extremamente fortes. Extremamente fortes. E aquilo que eu digo é, ainda bem que os meus antepassados produziam um vinho fortificado. Porque a adaptação dos vinhos fortificados a estas condições é, de facto, muito mais simples que os vinhos não fortificados. Bom, e porque as coisas sérias também têm que ser levadas a brincar um bocadinho, termino dizendo, se não acreditam nas alterações climáticas, pelo menos acreditem no Pai Natal. Muito obrigado.